Olá! Nessa sétima aula do módulo 2, a gente vai conhecer um pouco sobre os tipos de métricas que a Keras nos disponibiliza. As métricas, elas são funções usadas para avaliar o desempenho do seu modelo. Então, escolher uma boa métrica para o seu problema é geralmente uma tarefa difícil, só que entendendo o que cada uma faz, vai tornar essa escolha muito mais simples, que é o que a gente vai entender nessa aula. A Keras ela disponibiliza 6 categorias de métricas. A primeira delas é a classificação com base nos verdadeiros ou falsos positivos e negativos. Então, vamos começar entendendo o que são esses valores. Um verdadeiro positivo é quando a previsão é positiva para uma observação realmente positiva. Um verdadeiro negativo é quando a previsão é negativa para uma observação realmente negativa. Um falso positivo é quando a previsão é positiva, mas a observação é negativa. E quando é falso negativo, é quando a previsão é negativa para uma observação positiva. Então, vamos imaginar que você recebe ali um resultado de um exame para detectar uma determinada doença e o seu resultado veio positivo. Se você realmente tem a doença, esse é um caso de verdadeiro positivo. Se você não tem a doença, esse é um caso de falso positivo. Agora, vamos imaginar que você recebeu o exame e lá veio negativo. Se você realmente não tem a doença, esse é um caso de verdadeiro negativo. Agora, se você tem a doença, esse é um caso de falso negativo. Então, entendendo esses conceitos, a gente pode entender qual que é a precisão. A precisão é qual a proporção de previsões que estavam realmente corretas. Então, o Precision do Keras, ele vai te dar qual a proporção de previsões positivas que realmente eram corretas. Ele faz esse cálculo pegando os valores verdadeiros positivos e dividindo pela soma dos verdadeiros positivos com os falsos positivos. Já o Recall, ele vai calcular a proporção que os labels positivos foram identificados corretamente. Ele faz isso dividindo essa taxa de verdadeiros positivos pela soma dos verdadeiros positivos com os falsos negativos. Para entender melhor, vamos imaginar um caso onde a gente queira identificar se vai ocorrer ou não uma falha em um motor. A precisão, ela vai te dizer, olha, quando o seu modelo te disse que houve falha, ele está correto em N% das vezes. Já o Recall, ele vai te dizer, o seu modelo, ele identifica corretamente N% das falhas. Entendeu a diferença? Então, o Precision at Recall, ele vai pegar um valor de Recall e quando esse valor for maior ou igual que o que você especificou, ele vai ver qual que é a melhor precisão dentro desses valores e esse é o valor que ele vai te retornar. Já o AUC, ele é um pouquinho mais complexo de entender. Por quê? Ele é derivado da curva ROC. Essa curva ROC é uma curva que mostra o quão bom o modelo criado é em distinguir entre duas coisas, duas categorias. O ROC ele possui 2 parâmetros, uma taxa de verdadeiros positivos, que calcula o valor dos verdadeiros positivos sob a soma dos verdadeiros positivos com os falsos negativos, e uma taxa de falso positivo, que ele vai dividir os falsos positivos pela somatória dos falsos positivos com os verdadeiros negativos. A curva ROC é uma curva que traça a relação entre a taxa de verdadeiros positivos com a taxa de falsos positivos em diferentes limiares de classificação. Só que era um pouco complexo ficar analisando essa curva, ROC, então foi criado o valor AUC, que nada mais é que uma maneira de resumir essa curva ROC em um único valor, agregando todos os limiares dessa curva através do cálculo da área sob essa curva. O valor do AUC ele vai variar de 0 a 1 e ele tem um limiar entre classe ali de meio. Ou seja, acima desse limite, o algoritmo classifica em uma classe e abaixo em outra.
Quanto maior for o AUC, é melhor, porque ele tem mais certeza ali daquela classificação. O interessante dessa métrica é que ela é invariante em escala, já que ela trabalha com a precisão das classificações ao invés de trabalhar com seus valores absolutos. E ela também mede qualidade das previsões do modelo, independentemente do limiar de classificação. A gente tem aí duas últimas métricas, né, que utilizam dois novos conceitos, o conceito de sensibilidade e o conceito de especificidade. A sensibilidade, se a gente imaginar um caso onde a gente queira identificar falhas em motores, a sensibilidade seria a capacidade de identificar corretamente os casos em que ocorrem falhas, e a especificidade seria a capacidade de identificar corretamente quando não existem falhas. Vamos ver isso graficamente para entender melhor. Aqui eu tenho um gráfico de quando ocorre falha no meu motor, dado em laranja, e um caso onde não ocorre falha no meu motor, que é dado em azul. A máxima sensibilidade desse meu resultado aí, né, vai ser onde ela vai se encontrar, né? Essa máxima sensibilidade, ela vai estar no topo da curva de quando não existe falha. E a máxima especificidade vai estar no topo da curva quando há falha. Então, quanto mais no topo da curva, mais sensível ou maior a especificidade dos valores, né? A precisão, ela vai estar no encontro dessas duas curvas. O que então é essa métrica aqui? Essa métrica, ela vai calcular a melhor sensibilidade quando a especificidade for maior ou igual que um valor especificado. Aqui então a gente pegou um valor de especificidade, né, e traçou uma reta nesse valor aí, a reta laranja mais claro. Dentro desse valor de especificidade, quando essa especificidade é daí para maior, qual que é o maior valor de sensibilidade que eu tenho? É esse tracinho aí azul aí, que é pequenininho, mas é o maior dentre os possíveis aqui. Então, esse vai ser o valor da minha métrica. Já essa outra métrica, ela é o contrário. Eu vou traçar um valor de especificidade, né? Aqui, eu vou traçar um valor, de sensibilidade aqui em azul. E acima desse valor de sensibilidade, eu vou pegar qual que é o meu melhor valor de especificidade e é esse valor que vai ser retornado. A segunda categoria, né, são os de regressão. As métricas de regressão, elas são utilizadas para quantificar a relação entre um ou mais variáveis de previsão e uma variável de resposta. Sempre que a gente ajusta um modelo de regressão, a gente busca entender quão bem o nosso modelo usa os valores das variáveis preditoras para prever o valor da variável de resposta. A primeira métrica aí, a MSE, ela vai nos informar a diferença quadrática média entre os valores previstos e os valores reais num conjunto de dados. Quanto menor é o valor dessa MSE, melhor o modelo vai se ajustar a um conjunto de dados. Como resultado do quadrado, ele atribui mais peso a erros maiores. Então, se você está preocupado com os seus valores discrepantes, esse é um número que deve ser observado. Mas lembre-se de que esse valor ele não está na mesma unidade que o nosso valor dependente. Já a RMSE é uma métrica que vai nos informar a raiz quadrada da diferença quadrática média entre os valores previstos e os valores reais num conjunto de dados. Quanto menor for esse RMSE, melhor o seu modelo está se ajustando ao conjunto de dados. Esse número ele está na mesma unidade que o valor que deveria ser previsto. A MSE e a RMSE, elas são muito úteis quando você quer ver se os valores discrepantes dos seus dados eles estão ou não atrapalhando nas suas previsões. É possível que você decida investigar esses valores discrepantes e depois removê-los de vez do seu conjunto de dados. Mas talvez também você tenha decidido se aprofundar em entender melhor esses valores discrepantes e descobrir alguns recursos
né, algumas features que vão tornar eles especiais. Aí, nesses casos, é muito bom utilizar essas duas métricas. A MAE, ela vai calcular a diferença média observada nos valores previstos e reais em todo o seu conjunto de teste. Em segundo plano, o algoritmo ele vai pegar as diferenças entre todos os valores que foram previstos e os reais, vai somar esses valores e depois vai dividir eles pelo número de observações. Não importa se a sua previsão ela é maior ou menor que o valor real. O algoritmo ele vai analisar apenas o valor absoluto. Um valor mais baixo dessa métrica indica uma melhor precisão. A gente pode usar o MAE quando a gente não está muito preocupado com aqueles valores discrepantes. Já a MAPE, que calcula o erro percentual absoluto médio, é a média dos erros percentuais absolutos das suas previsões. O erro ele é definido como o valor real ou observado menos o valor previsto. Os erros percentuais eles são somados sem considerar o sinal para calcular o MAPE. Essa medida ela é fácil de entender porque ela fornece o erro em termos de porcentagem. Além disso, como os erros percentuais absolutos eles são usados, o problema de erros positivos e negativos cancelando um ao outro ali, eles são evitados. Em consequência, o MAPE ele tem um certo apelo gerencial e é uma medida muito comum de ser utilizada em previsões. Quanto menor for esse MAPE, melhor é a sua previsão. O MAPE ele funciona melhor se você não tem extremos nos dados e nem valores zeros. Depois a gente tem o MSLE, que é uma variação do erro quadrático médio, que só se preocupa com a diferença percentual. A introdução aí do logaritmo vai fazer com que o MSLE ele vai se preocupar só com a diferença relativa entre o valor verdadeiro e o valor previsto. Ou seja, ele vai se preocupar só com a diferença percentual entre eles. Isso significa que o MSLE ele vai tratar pequenas diferenças entre pequenos valores verdadeiros e preditos aproximadamente da mesma forma que grandes diferenças. Ele também penaliza mais as subestimativas do que as superestimativas, introduzindo então uma assimetria na curva de erro. Essa métrica ela vai se adequar bem quando você tem razões ali para acreditar que os desvios muito grandes do seu modelo, eles têm que ser considerados de forma cautelosa, mas que eles são possíveis. Depois a gente tem aí a similaridade do cosseno, que é uma medida que vai quantificar a similaridade entre dois ou mais vetores. E essa métrica, ela calcula o cosseno do ângulo entre os vetores. Os vetores, eles são tipicamente diferentes de zero e eles estão dentro de um espaço de produto interno. A similaridade do cosseno, ela é descrita matematicamente como a divisão entre o produto escalar dos vetores e o produto das normas euclidianas ou a magnitude de cada vetor. Essa métrica ela é muito usada para análise de similaridade, por exemplo, em processamento de texto ou processamento de imagens. E por fim, a gente tem o log cosseno hiperbólico. Ele calcula, obviamente, o logaritmo do cosseno hiperbólico do erro de previsão. Ele funciona principalmente como lá o erro quadrático médio, mas ele não é tão afetado pela previsão ocasional totalmente incorreta. Essa métrica ela é 2 vezes diferenciável em todos os lugares. Mas o que isso traz de diferença? Muitas implementações de modelos de aprendizado de máquina, como por exemplo o XGBoost, eles usam o método de Newton para encontrar o ponto ótimo. E é por isso que a segunda derivada, ou a hessiana, ela é necessária de ser utilizada. Então, para esses casos onde os métodos utilizam, são 2 vezes diferenciáveis, essa métrica ela é mais favorável. Só que ela não é uma métrica perfeita.
ela sofre do problema do gradiente, né, e do problema da Hessiana para previsões muito grandes, né? Então, ela tem ali uma ausência de divisões para alguns casos. Então, é interessante analisar, cada caso é um caso, né, sempre para a utilização das métricas. Depois, a gente tem aqui as métricas de precisão. A accuracy, ela vai calcular a frequência com que as suas previsões elas são iguais aos seus rótulos. Já a acurácia do tipo binária, ela vai calcular a taxa de precisão média em todas as suas previsões para problemas de classificação binário. Então, problemas que só tem duas classes. Ela é usada quando a gente tem que prever ali entre essas duas classes e o limiar delas vai determinar o ponto de separação entre essas duas classes. Já essa acurácia categórica, ela vai calcular a taxa de precisão média em todas as previsões para classificações envolvendo multiclasses, né? Então, mais de duas classes você usa essa métrica. Já a Sparse Categorical Accuracy, ela é semelhante à que a gente viu anteriormente, mas ela é usada principalmente ao se fazer previsões para targets esparsos. Um exemplo bom disso é quando você trabalha com textos em problemas de aprendizado, né? E nesse caso, você trabalha com milhares de classes, com o objetivo de prever ali a próxima palavra. Essa tarefa ela vai produzir uma situação de que o seu target ele vai ser uma matriz muito grande, muito enorme e que é quase toda zero. Nesse caso, é um caso perfeito para você utilizar uma matriz esparsa. Então, cabe muito melhor a utilização dessa métrica. A gente tem também a Top-K, Top-K Categorical Accuracy, que calcula a taxa de precisão das top K categorias, sendo K um número que você escolhe. Então, ele vai pegar essas K principais classes previstas do seu modelo e vai ver se a classe correta foi selecionada como essas top K. Se for, a gente diz que o nosso modelo estava correto. E a gente tem ela do modo esparso, que é igual a ela, só que para problemas esparsos. E depois a gente tem aí as métricas probabilísticas. A primeira delas, a Binary Cross Entropy, é a medida negativa do log das probabilidades previstas corrigidas. Basicamente, essa métrica compara cada uma das probabilidades previstas com a saída real da classe, que pode ser 0 ou 1, né? Já que a gente está trabalhando aqui com classes binárias, né? Em seguida, vai calcular a pontuação, que penaliza essas probabilidades com base na distância do valor esperado. Isso significa, então, o quão perto ou quão longe você está do seu valor real. Já a Categorical Cross Entropy é uma função que é utilizada em tarefas de classificação do tipo multiclasse e são tarefas em que um exemplo ele só pode pertencer a uma das multiclasses possíveis. O modelo deve decidir, então, qual delas é a ideal. Ele é projetado, então, essa métrica é projetada para quantificar a diferença entre duas distribuições de probabilidade. A softmax ela é a única função de ativação recomendada para ser utilizada quando você usa a Categorical Cross Entropy. Aí depois a gente tem ela esparsa, né? Que é a mesma coisa, só que para quando a gente está utilizando esparsos. Quando, por exemplo, a gente usa um hot encoding e tem muitas classes, é interessante utilizar essa métrica aqui. Depois a gente tem a KL divergência, que calcula a métrica de divergência de Kullback-Leibler. Essa métrica ela vai quantificar o quanto uma distribuição de probabilidade ela difere de uma outra distribuição de probabilidade. Essa métrica ela pode ser usada para medir divergência entre distribuições de probabilidade tanto discretas quanto contínuas.
onde no caso das contínuas é calculada a integral dos eventos ao invés da soma das probabilidades dos eventos discretos. E por último aí a gente tem a Poisson, que é a média dos elementos dos tensores preditos menos os verdadeiros vezes o logaritmo dos preditos. Depois a gente tem a classificação do tipo de margem máxima. O primeiro delas é o Hinge, que utiliza o conceito de margem máxima, né, buscando obter algumas fronteiras com maior distância dos dados, que a gente chama de margem. A diferença entre o score da classe correta e de uma outra classe é o que a gente está buscando ali observar. O que essa métrica faz, então, basicamente é comparar a previsão com o target real e, então, subtrai esse valor de 1 para depois calcular o valor máximo entre 0 e o resultado desse cálculo. Dessa forma, ele vai tentar maximizar o limite de decisão entre dois grupos, né, que devem ser ali discriminados no seu problema de aprendizado de máquina. Dessa forma, parece um pouco lá como as máquinas de vetor de suporte, as SVMs, funcionam. Mas também é um pouco diferente, porque, por exemplo, a Hinge no Keras não tem vetores de suporte, que tem nas SVMs. Depois a gente tem a Squared Hinge, que é uma função usada para problemas de classificação binária, né, de margem máxima, que garante que durante o seu treinamento o classificador consiga encontrar o limite de classificação mais distante possível de cada uma das diferentes classes dos pontos de dados. Explicando de outra forma, né, ele encontra um limite de classificação que vai garantir a margem máxima entre os pontos de dados das diferentes classes. Essa função ela é usada em problemas envolvendo decisões binárias, né, decisões de sim ou não, e quando não for importante saber o quão certo o classificador está sobre a classificação. Ou seja, as probabilidades de classificação ali, elas não importam, você só quer classificar o seu problema. Um exemplo disso é, por exemplo, nos e-mails, onde eles têm que classificar ali o seu e-mail se ele é spam ou não. Ele não está interessado em quão certo ele está ali, qual que é a precisão de classificação do spam. Ele só quer classificar se é ou não spam. Então, essa é uma métrica ideal. E ela é uma métrica suave, mas ela é mais sensível a erros maiores, ou aos outliers, né? E a última métrica para uma previsão, uma determinada previsão ali, y, você pega todos os valores de y diferentes do seu target e calcula as perdas individuais. Aí você soma eles para encontrar esse tipo, né, essa categorical range, que pode ser chamada de categórica ou de multiclasse. Primeiro, a gente converte os nossos targets regulares em dados categóricos, ou seja, vamos imaginar que a gente tem 3 possíveis classes, classe 0, classe 1 e classe 2. A gente pega um destino arbitrário, por exemplo, o 2, que vai ser convertido em um formato categórico. Nesse caso, eu vou usar lá 0, 0, 1 binário, né? Depois, para qualquer amostra, o nosso modelo vai gerar uma distribuição de probabilidade multiclasse sobre todas as classes de destino possíveis. Ou seja, para a probabilidade total de 100%, ele vai gerar a probabilidade de que qualquer uma das classes categóricas possíveis seja a classe target real. O que, por exemplo, para aquelas classes lá, né? Ele vai me devolver ali. A primeira eu tenho 24%, a segunda 26% e a terceira 50%. Então, é possível que seja a classe 2, mas eu tenho uma certa incerteza ali. Calcular a diferença entre o alvo real e o previsto é, então, igual ao cálculo dessa range, né, para obter a previsão de todas as classes computadas
exceto para a classe target, já que a perda lá vai ser sempre 0. A categorical range ela também pode ser otimizada e usada para gerar limites de decisão em problemas de aprendizagem de máquina do tipo multiclasses. Por fim, a gente tem então a segmentação de imagem, que só tem o min e o u, né? Que é uma estatística para estimar a similaridade entre dois conjuntos finitos de amostras. Esse modelo ele se transformou no padrão de avaliação de qualidade em segmentação com redes neurais convolucionais, e ele também é preferencialmente utilizado para avaliar a qualidade na detecção de objetos com redes neurais convolucionais. A ideia básica dele é que você tem uma imagem, você tem uma máscara dessa imagem, né? E quanto maior for a superposição entre essa máscara e o objeto previsto pelo seu modelo ali, melhor será o seu valor desse IOU. Os valores de IOU individuais, eles são então calculados e essa métrica nossa, ela retorna a média desses valores. Aqui a gente vai ver um exemplo. Eu tenho aqui uma imagem de um carrinho, né? E eu tenho a máscara do carrinho aí em vermelho em cima dele. Eu vou fazer a minha primeira previsão aqui, então. A minha previsão deu esse quadradinho ali. A minha segunda previsão vai dar esse segundo quadrado. A gente vê que entre a primeira previsão e a segunda previsão, a segunda ela tem um maior espaço de superposição com a máscara, né? Então, o valor do meu IOU aqui, ele vai ser melhor do que na minha primeira previsão. Agora eu vou prever uma última vez, e aqui eu já tenho um espaço bem maior, né? Já quase bem próximo à máscara de superposição, então esse valor de IOU aqui vai ser o melhor entre os três. Bom, essas são as métricas existentes na Keras, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre as funções de perda e para que elas servem. Eu te espero lá.